Olá, gente, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Então, estamos aqui novamente, para mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar falando sobre a RDC, 216 2004. Só que agora não vamos falar diretamente sobre a RDC, que já foi explicado no vídeo anterior. Mas vamos falar de uma parte muito importante que trata a RDC, de um daqueles tópicos que nós falamos, no vídeo anterior. Então, hoje o tópico que eu vou trazer para vocês, é sobre saúde e higiene dos manipuladores de alimentos, baseado na RDC 216, que é aquela lei federal que nós vimos no vídeo anterior, que é uma lei federal que rege, as boas práticas que acontece, as boas práticas que são adotadas, que devem ser adotadas pelos serviços de alimentação, de manipulação de alimentos. Então, hoje nós vamos falar o tópico, que é sobre os manipuladores. E aqui nós vamos focar na saúde e higiene dos manipuladores, que é o que fala na RDC, tá certo? O que é a RDC? Fala sobre isso, como é que deve ser os cuidados que devem ser adotados, pelas empresas e pelos manipuladores de alimento, nesse serviço de alimentação, como devem ser essas boas práticas, de higiene, de saúde em relação a esse manipulador. Tá bom? Então, primeira coisa que nós vamos ter que definir quando falamos de manipulador, dos manipuladores de alimento, é definir justamente o que é um manipulador, o que leva a ser uma pessoa, quais são as pessoas dentro do serviço de alimentação que são consideradas manipuladores de alimento. Então, baseado na RDC, a gente vai ver o que é que fala a própria RDC, o que é que ela fala, a definição de manipulador, tá certo? Então, o manipulador é aquele que direta ou indiretamente tem contato com os alimentos. Então, seja em qualquer âmbito de recepção, de preparação, de armazenamento, de distribuição. Então, qualquer pessoa que esteja naquele serviço de alimentação, que ele tem esse contato direto ou indireto com o alimento, fazendo qualquer uma dessas atividades que eu falei, então ele é considerado um manipulador. Então, tudo que a gente vai falar a partir de agora em relação à saúde e higiene do manipulador vai valer para todas essas pessoas que se encontram nessas condições dentro do serviço de alimentação, tá certo? Então, todas as pessoas que estiverem inseridas nessa definição de que tem contato direto ou indireto com os alimentos, seja na recepção, na preparação, no armazenamento, na distribuição, então ele vai ser considerado manipulador. E sendo considerado manipulador, ele vai estar dentro, vai ser enquadrado, dentro do que fala a RDC, como deve ser adotadas as boas práticas de higiene e de saúde para essa pessoa, para esse indivíduo, tá bom? Então, vamos lá. Então, o manipulador, se ele não for bem treinado, não for uma pessoa que tenha as boas práticas, que ele tenha conhecimento das boas práticas e que não coloque isso realmente como rotina no seu dia a dia, não coloque em prática tudo que ele aprendeu, ou de experiência, ou dentro dos treinamentos, das capacitações, dentro do serviço de alimentação, então ele pode ser o principal veículo de transporte de contaminação, principal veículo de contaminação dos alimentos dentro do serviço de alimentação. Infelizmente. Por isso que o cuidado, com a saúde e com a higiene do manipulador, como de todas as outras boas práticas dentro do serviço de alimentação, é muito importante. Mas principalmente o manipulador, porque ele é aquele que tem esse contato de forma, ou mesmo que seja de forma direta ou indireta, mas ele tem esse contato com o alimento, tá bom? Então ele pode vir a ser o maior veículo de transmissão de contaminação para os alimentos dentro do serviço de alimentação. Então, tem que ter muito cuidado,
tá certo? Você que é proprietário, né, que é o responsável manipulador, que é o responsável técnico do serviço de alimentação, como toda a equipe, mas tem que ter muita atenção, né? Por isso que às vezes a gente foca muito, por isso que se diz que a vigilância sanitária cobra muito, e realmente cobra, né? Porque o manipulador, ele pode ser esse maior contaminante, né? O maior, o que pode levar a maior contaminação aos alimentos é justamente a equipe de manipulação. Então tem que ter esse cuidado muito grande, né, com o pessoal da equipe de manipulação, né? Então eles têm, para que isso não aconteça, para que ele não se torne, né, esse veículo de contaminação, para que ele não venha a se tornar, ao invés de ajudar, né, o serviço de alimentação, de ser um grande colaborador para o crescimento, para o desenvolvimento dentro do serviço de alimentação, ele ser justamente o contrário, ser aquela pessoa que vai contaminar e que vai levar problema, né, de saúde pública para dentro do serviço de alimentação, porque aí ele pode contaminar os alimentos e justamente acontecer um surto alimentar, né, por conta de uma contaminação causada pelo manipulador ou pelos manipuladores daquele alimento, tá bom? Dentro do serviço de alimentação. Então, ele deve ser, para que isso não aconteça, esse manipulador ele deve estar bem treinado, bem supervisionado, né? E fazendo bem, executando bem suas funções, né? Dentro do serviço de alimentação, da forma que diz a lei, né? Que diz e as regras da empresa, né? Do estabelecimento do serviço de alimentação e das leis que regem aquele local, sejam as leis federais, sejam as leis estaduais, sejam as leis municipais, como a gente já falou. Em locais que existe mais de uma lei que rege aquele serviço de alimentação, todas elas têm que ser seguidas e têm que ser obedecidas, né? Tem que ser praticadas dentro do serviço de alimentação. Então, se o manipulador, ele consegue seguir essas regras, ele é um manipulador bem treinado, ele é um manipulador que exerce suas funções de maneira, com práticas saudáveis, né? De boas práticas, né? Dentro do serviço de alimentação. Então, essa redução de transmissão, de contaminação vai ser uma redução muito grande, né? Vai ser redução muito grande. A gente sabe que não existe perfeição, mas como eu falo, se não existe perfeição, mas a gente pode buscar a excelência, né? Vamos buscar a perfeição como se ela existisse, como se a gente conseguisse alcançá-la. E mesmo que você não consiga alcançar essa perfeição, mas alcance pelo menos a excelência, né? Que seja um manipulador de excelência, um serviço de alimentação de excelência. Então, esse risco de contaminação vai ser muito pequeno, vai ser muito reduzido. E é isso que a gente quer, e a legislação também, o objetivo dela é esse, né? E é isso também que o consumidor, ele quer, né? Que ele consuma um alimento seguro, né? Para ele e para sua família. Bom, então, por isso que tem que ter esse grande cuidado, né? Dentro do serviço de alimentação com os manipuladores. Porque ele pode ser, né, esse maior veículo de transmissão de contaminação dos alimentos dentro do serviço de alimentação, né? Então tem que ter muito cuidado por conta disso, porque além de contaminar o alimento, ele pode se contaminar também, né, se não tiverem as boas práticas, né? Ele não praticar as boas práticas, ele pode contaminar os alimentos, pode se contaminar e contaminar os outros também. Hoje em dia, com a Covid, isso mais do que nunca está sendo visto, né? Que se não tem boas práticas de higiene, né? De manipulação, hoje em dia, distanciamento, uso de máscara, lavagem das mãos, o uso do álcool gel. Então, se não tem isso bem feito, tem uma falha nessa cadeia, né? Se tem uma falha nessa corrente, há o risco muito grande dessa contaminação. Então a gente viu isso com a pandemia, hoje em dia ficou muito claro
Então, dentro do serviço de alimentação é a mesma coisa, né? Se tem aquela corrente de boas práticas, se ali um elo é quebrado, se não é seguida alguma coisa ali, então vai ficar a porta aberta para que haja a contaminação dos alimentos e dos próprios manipuladores, né? Dentro daquele serviço de alimentação. Enfim, então vamos focar na saúde e na higiene dos manipuladores, né? Vamos focar em uma das partes que devemos focar, como diz a RDC, é um dos tópicos. Então nós vamos hoje falar mais sobre esse tópico. Tem muitas outras coisas que, como a gente falou no outro vídeo, são vários tópicos, mas hoje a gente vai focar na saúde e na higiene do manipulador. E aí eu estou explicando a vocês por que é tão importante também essa parte de saúde e higiene dos manipuladores. Então tem que estar tudo ok, tá certo? Tudo direitinho para que não haja risco para os próprios manipuladores, para o alimento e consequentemente para o consumidor, tá bom? Então existem os exames que devem ser feitos que o manipulador, falando mais da parte de saúde, que o manipulador deve fazer. Esses exames, eles devem fazer na admissão, né? Eles devem fazer periodicamente. Quais exames que devem ser feitos? Tem alguns exames que são vamos dizer, mais comuns, por exemplo, exame de sangue, né, o hemograma, exame parasitológico de fezes, mas existem alguns outros exames que podem ser feitos. Quem vai definir os exames que devem ser feitos? O médico do trabalho, tá certo? Então, esse manipulador, antes mesmo de iniciar o trabalho, vamos dizer que ele é um manipulador novo, né? Ele vai ser admitido. Então, antes mesmo de iniciar esse trabalho no serviço de alimentação, esse manipulador deve fazer esses exames. Então, o proprietário, né, o empregador, a pessoa responsável, quem quer que seja, tem que enviar esse quase funcionário, né? Esse manipulador, né? Que vai ser um funcionário, né? Futuro funcionário futuro colaborador do serviço de alimentação, para o médico do trabalho, né? Encaminhar qual a função dele, e o médico do trabalho ele vai saber quais exames que devem ser feitos, os exames admissionais, e ele vai emitir um ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que a gente fala, ASO, ASO, indicando que aquele funcionário está apto para fazer aquele serviço, para trabalhar como manipulador de alimento. Então, esses exames, quem vai definir quais exames que vai ser feito é o médico do trabalho, tá certo? Mas tem que ser feitos. Não coloque nenhum funcionário para trabalhar no serviço de alimentação, principalmente no serviço de alimentação, que não tenham feito os exames. Não faça isso, tá bom? É um risco muito grande que a empresa corre, às vezes colocando funcionário, né? Eu já ouvi relatos de empresas que colocou funcionário, aí estava fazendo os exames, mas ainda estava para fazer os exames, já tinha marcado a data, mas ainda não tinha feito, e a empresa precisava muito e tal, e colocou aquele funcionário para trabalhar, e depois descobriu que aquele funcionário não estava apto a trabalhar. Ele tinha um problema de saúde e que podia até contagiar os outros funcionários, mas aí já estava trabalhando e correu um risco muito grande de contaminar outras pessoas, né? Eu nem lembro, esse caso, eu nem lembro se realmente chegou a acontecer alguma contaminação de outros funcionários. Mas, enfim, é um risco grande que a empresa corre, além de ter prejuízo de afastar não só aquele funcionário que não está apto, mas outros funcionários, né, por ter sido contaminados, mas também a contaminação dos alimentos. Às vezes é um problema que pode contaminar os alimentos e ter um surto de repente naquele serviço de alimentação, porque não foi esperado um dia ou dois para aquele funcionário ir fazer os exames para poder ver se estava apto ou não para começar o serviço. Então, não coloque, tá certo? Você que tem muito cuidado, você que é proprietário de serviço de alimentação, você que é o responsável técnico, né, o responsável manipulador, né?
muito responsável por aquele serviço. Então, não faça isso, né? Espera um pouquinho mais, né? Ver como é que faz o trabalho com a equipe, mas não coloque, não coloque. Ou então não deixe ficar precisando urgente para poder contratar, contrate antes. Você sabe que está precisando de pessoal, porque tem, às vezes, esse tempo demora alguns dias para ir marcar a consulta, né? Para ir fazer os exames e tal, e para ter o resultado. Então, não coloque manipulador para trabalhar, né, colaborador para trabalhar sem o exame admissional, sem o médico do trabalho atestar, né, que ele está apto para aquele serviço, tá bom? E esses exames, quem vai definir, quem vai dizer quais são os exames necessários é esse médico do trabalho, tá bom? Então, esses exames, ele é feito quando o colaborador ele vai entrar, né, vai ser admitido na empresa, né, ele vai fazer esse exame para começar a trabalhar. Depois, se ele for afastado por algum motivo, alguns motivos que ele pode ser afastado, ele pode ter que fazer o exame quando retornar do afastamento, pode ser necessário também fazer esse exame para ver se está tudo ok com ele. Quando for demitido, também ele vai fazer esses exames, vai fazer consulta também, vai ser os exames demissionais e também os exames periódicos. Que na RDC ela fala que tem os exames tem que ser feito periodicamente, mas ela não fala exatamente o período, né? Geralmente é protocolado uma vez por ano, né? Em algumas empresas geralmente é adotado o tempo de uma vez por ano, mas não quer dizer que não possa ser feito antes, né? De repente algumas empresas adotam fazer de 6 em 6 meses, porque é um tempo mais curto, porque dentro de um ano pode acontecer muito problema de saúde e não ser detectado, né? Porque só vai fazer com um ano, né? Você está dentro do prazo, né? De um ano, tá dentro do prazo. O ideal para saber esse prazo direitinho é você entrar em contato com a Visa da sua cidade, com a vigilância sanitária do seu estado, da sua cidade, para saber como é que eles cobram, né? Se esse período desses exames periódicos eles cobram de 6 em 6 meses ou no período de 12 meses, de um ano. Geralmente é um ano, mas aí o ideal, quem vai realmente dizer, porque de estado para estado, de cidade para cidade, às vezes algumas regras mudam. Então, o ideal é que você, que é responsável, né, por essa parte, pelo serviço de alimentação, entre em contato com a vigilância sanitária do seu estado ou da sua cidade para saber exatamente esse período de tempo. Então, vamos dizer que seja um ano, né, na sua cidade, no seu estado, realmente seja um ano o período. Então, dentro de um ano, de 12 meses, você está acobertado, né? Você está acobertado, você não tem obrigação legal, vamos dizer assim, mas eu, particularmente, acho muito tempo um funcionário passar um ano, né, sem fazer um exame, porque dentro de um ano acontecem muitos problemas, né? Pode acontecer de adoecer e passar batido, né? Ninguém detectar e passar batido alguma doença, algum problema, porque você vai fazer um ano. Você está acobertado, mas isso não isenta daquele funcionário ter um problema de saúde, né? Porque ele vai fazer o exame dele, tá em dia, né? Com a lei, vamos dizer que é um ano, e ele fez aquele, só faz 5 meses, 7 meses, 10 meses que ele fez, mas isso infelizmente não isenta o funcionário de adoecer, né? Porque o exame está dentro do tempo definido por lei para ele fazer novamente, mas isso não isenta dele adoecer. Então, eu acho que de 6 em 6 meses seria um período assim mais melhor, um período melhor, né? Que nem é tanto tempo, nem é tão pouco tempo, também não passa tanto tempo assim. Mas enfim, aí vai de serviço a serviço e de acordo com a regulamentação, né, do seu estado, da sua cidade. Mas aí se informa direitinho para não ter problema com isso. Por quê? Porque a documentação dos exames de estar atestando a saúde dos funcionários, dos colaboradores, é uma das coisas que a vigilância sanitária exige quando ela vai fazer a fiscalização. Então, eles pedem, né, a equipe pede esse atestado, né, de saúde ocupacional do colaborador. Então, eles vão ver se está dentro da data, né, de validade, vamos dizer que sejam 6 meses, seja um ano, se está dentro da validade, se não passou daquele tempo e o funcionário ainda não fez o exame novamente, vamos dizer, o exame de controle, né, o exame periódico. Então, se passou daquele tempo e chega lá, ele pede a documentação, ele vai ver
com todos os funcionários dali daquele local, daquele serviço de alimentação. Então, ele vai pegar todos os ASOS e vai olhar as datas que foram feitas. E ele vai ver se, a equipe vai ver se está dentro da data preconizada, né? No seu estado, na sua cidade. E se ultrapassar aquela data e você não fez, vamos dizer, os exames estão vencidos, né? Vamos dizer, pelo tempo que deveria ser feito. Então, é um problema para o serviço de alimentação, tá certo? Então, tem que ver isso aí, tá bom? Então, tem que estar com tudo direitinho, com toda a documentação, uma pastinha lá, tudo certinho. O próprio responsável pelo serviço de alimentação, ele pode até fazer umas planilhas, para ele ter um controle melhor, com o nome do funcionário, quando é que ele fez os exames, vamos dizer, uma planilha de controle, não só apenas os exames que tem que estar lá na pastinha, mas ele pode fazer uma planilhazinha de controle, né, de saúde, vamos dizer, de controle de saúde do manipulador, com o nome de cada manipulador, né, tem uns modelinhos até legal, eu posso até depois, se vocês quiserem, você deixa aí no comentário, eu posso até depois disponibilizar um modelozinho de planilha para você seguir se teve alguma intercorrência, né, com aquele funcionário, porque às vezes tem um funcionário que adoece tanto, ele tem doenças recorrentes, ele tem problema de saúde recorrente, mas às vezes passa até despercebido. Mas se você tem uma planilha para fazer esse controle, botar o nome dos funcionários, né, as ocorrências que aconteceu com cada funcionário durante aquele período de tempo, durante um ano, vamos dizer. Então você pode perceber, de repente, quando você pegar a planilha, você pode perceber que aquele funcionário faltou várias vezes naquele mês, ou às vezes pelo mesmo problema, né, de saúde. Então você coloca lá qual foi a ocorrência e tal, o que foi que aconteceu. Então, às vezes, você vai perceber com uma planilhazinha, você vai visualizar melhor, né? Vai ter uma visualização melhor que aquele funcionário fulano de tal, ele adoeceu várias vezes dentro de um mês, dentro de 2 meses, e geralmente com as mesmas ocorrências, né? Com os mesmos sintomas, vamos dizer. Então, aí já pode acender uma luzinha, de repente ele ainda está com os exames dele dentro do tempo, né, preconizado, ele ainda não está no tempo de fazer novos exames, mas aí já acende uma luzinha, poxa, será que fulano de tal não está com algum problema de saúde? Porque dentro de um mês, dentro de 2 meses, em 3 meses, ele já adoeceu tanto X vezes, e geralmente pelas mesmas queixas, vamos dizer assim. Você pode até colocar também na planilha se levou atestado, se não levou. Então fica até mais fácil também de você fazer um levantamento também dos funcionários que faltaram, se foram para o médico, se justificaram, né, essa falta ou não, realmente mostraram que estava com algum problema de saúde, e fica melhor até para você levantar se sempre é pelos mesmos problemas, né? Então fica até melhor, né, para você ter esse controle também, se aquele funcionário, né, aquele colaborador que ele já faltou várias vezes, se realmente ele foi para um serviço de saúde, se foi atendido, se não foi, se levou atestado, se não levou, né, para você ter uma noção. Então, se vocês quiserem, né, depois que eu deixo o modelinho de planilha, eu posso organizar a planilha, você mesmo pode fazer, né, o que você achar, dependendo do seu serviço de alimentação, o que você achar, você pode fazer planilha de qualquer coisa, né, montar uma planilha de qualquer coisa dentro do seu serviço de alimentação que você acha importante, porque uma planilha é muito bom para você conseguir visualizar, né, materializar aquilo ali que você tá vendo, que às vezes você diz, fulano adoece tanto quanto, né? Então eu acho que esse mês fulano já faltou 1 ou 2 vezes, e você tendo isso, você vai ter a certeza, né? Vai poder palpar, não, ele faltou tal dia, foi tantas vezes que ele faltou por isso, por aquilo outro, né? As queixas dele foi por isso, por aquilo, e você tem um controle melhor. Então você pode colocar qualquer coisa na planilha que você acha importante, tá bom? Mas se vocês quiserem, eu posso deixar um modelinho só para vocês terem uma noção. Vocês falam aí, deixam no comentário se vocês querem, e eu posso deixar depois no próximo vídeo a planilhazinha para vocês acessarem, tá bom? Mas é bem tranquilo de se fazer, né? A informação é importante, você dentro do seu serviço de alimentação, ninguém melhor do que você para saber o que é importante, né,
os dados importantes levantados dentro daquele serviço. Mas é uma dica que eu dou, muita gente não faz essa planilha de controle de saúde dos funcionários, né? Porque, na verdade, o que a vigilância realmente exige é o atestado, né, de saúde, mas aí para o controle, ser o controle interno é muito bom, né? Eu acho uma sugestão muito boa, ajuda demais. Bom, então é isso que eu tenho que falar realmente em relação à saúde. Pronto. Então agora vamos passar mais para a parte da higiene mesmo. Então, o que é que a RDC 216 ela fala em relação à higiene? Então, ela fala sobre o asseio pessoal, não é? Que é importante que os manipuladores eles sejam limpos, né? Bem asseados, tomem banho, né? Tomem banho, estejam bem apresentáveis, né, para o serviço, né, de manipulação. Realmente esse asseio esteja em dia, né? Não é aquele funcionário que chega todo sujo no trabalho, que os uniformes também devem ser limpos, devem ser compatíveis com a atividade que ele exerce e eles têm que estar, né, tem que estar limpos, né? Tem o asseio pessoal, né, o asseio do manipulador, né, tem que ser feito sempre, tem que estar sempre limpo, não é aquele manipulador que chega todo sujo, né, todo desgrenhado no trabalho. Então tem que ser visto isso aí, ele tem que estar bem asseado. Os uniformes têm que estar sempre limpos, né? Não é chegar com o uniforme para trabalhar o uniforme todo sujo, né? Ah, mas vai sujar de repente durante o período do dia. Sim, pode ser que fique sujo e de repente pode ser até que precise ser trocado esse uniforme durante aquele dia de trabalho, porque a RDC 216 fala que deve ser trocado no mínimo diariamente. Por que ela fala no mínimo diariamente? Porque pelo menos diariamente aquele uniforme tem que ser trocado. Aquele uniforme que você usou hoje, ele não pode ser usado amanhã sem ser lavado, tá bom? Ele tem que ser lavado, por isso que sempre tem que ter mais de um uniforme, né? Porque não pode se usar hoje o uniforme, passar o dia trabalhando, aí no outro dia eu vou trabalhar novamente e usar aquele mesmo uniforme que eu usei ontem sem ser lavado. Não pode, tá certo? Aí por que fala no mínimo diariamente? Porque de repente, durante aquele período de trabalho, durante o dia lá, acontece algum incidente dentro da cozinha e aquele uniforme fica muito sujo. De repente derrama um molho e aquele uniforme fica muito sujo. Então, não é indicado que você permaneça com aquele uniforme daquele jeito, sem condições de uso dentro do serviço de alimentação. O ideal é que aquele uniforme seja trocado, tá bom? Então, se for necessário, em caso de necessidade, aquele uniforme pode ser trocado até durante ainda o expediente, né, de trabalho. Não é permitido, né, não é permitido para o funcionário dentro do serviço de alimentação ele está fazendo alguma atividade que possa levar à contaminação do alimento, tá certo? Então, o uniforme, ele serve de barreira também, né? Além de vestir o funcionário, não é só para vestir, não é só para identificar o funcionário. Então, ele serve também de barreira, né, entre o funcionário, o alimento e o ambiente, tá certo? Então, por isso que aquele uniforme tem que estar bem conservado, bem limpo. Não é para o uniforme tá cheio de rasgos, né, cheio de buraco, porque ele ali já não tem proteção nenhuma, nem para o funcionário, nem para o alimento, né? Porque está mais exposto do que coberto. Então, ele tem que estar com o uniforme compatível com a sua atividade, né? Não é o funcionário usar o uniforme do funcionário que é utilizado para, vamos dizer, retirar os resíduos, né? Retirar o lixo, né? Que tem mais contato com resíduos contaminantes, né? Com lixo, né? Então não é ideal. Então, até pela identificação mesmo, né? De saber o que cada função, que cada pessoa, cada função ela faz dentro do serviço de alimentação. Então, cada pessoa tem que ter um uniforme compatível com a função que faz. Por exemplo,
no serviço no hospital, né, que eu trabalhei mesmo, lá a gente via bem isso, porque os setores eram bem separados, né, como deve ser. Então, o pessoal da higienização, eles tinham um avental, né, que parecia como um material feito uma napa, né, para proteger da água, para não molhar tanto a roupa, porque eles ficavam ali na lavagem dos pratos. Então, a gente sabe que na lavagem dos pratos, a incidência de molhar a roupa é muito grande, porque a água é muito prato e tá sempre lavando, a demanda é muito grande. Então eles tinham esse avental para proteger os uniformes, para não molhar tanto, né? Já o pessoal que estava no fogo, né, trabalhando com fogo, não era indicado usar, né? Vamos dizer aquele, não, o meu avental não tá aqui, eu vou pegar do pessoal que lava os pratos. Gente, é perigoso, porque aquele material é um material inflamável. Ele tá usando aquele material no lugar que é para lavagem dos pratos, que é só para proteção da água, né? Então, é aquele material impermeável, mas que é um material inflamável, que não é indicado para se usar no fogo. Uma luva de borracha, por exemplo, né? Uma luva de borracha que o pessoal também da limpeza usa muito, não é indicado para se usar quem está manipulando a panela quente no fogo. O que é que vai acontecer? Vai pegar fogo, né? Pode pegar fogo, queimar a mão do cozinheiro, né? Que está ali manipulando o alimento no fogo, né? Então, cada setor tem que ter seu uniforme indicado para aquele trabalho, para aquela função, tá certo? Dei um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, são esses exemplos: um avental de napa ou de plástico, que é um material super inflamável, a pessoa não vai estar na beira do fogo, né? Cozinhando ali com aquele material de plástico. Uma luva de borracha não é indicado para uma pessoa que está mexendo, né? É outro tipo de luva, né? Luva para pegar em coisa quente é outro tipo de luva, e não a luva de borracha. Então, só para dar um exemplo, né? Para ficar melhor, para vocês visualizarem melhor o que é que eu quero dizer. Tá bom? Então, por isso que cada pessoa tem que ter o seu uniforme de acordo com a sua função. Então, outras coisas também não é permitido, né? Que além disso, do que eu falei, outra coisa em relação ao uniforme, que o pessoal diz: eu posso sair de casa uniformizado já, porque adianta, não precisa trocar a roupa quando chegar lá. Gente, não é o indicado. O uniforme de trabalho é para se usar no trabalho, tá certo? Principalmente manipulação de alimentos, feito eu falei. O uniforme é uma barreira de proteção entre você, o ambiente e o alimento. Se você já chegou com aquele uniforme contaminado, então ele não está servindo de barreira nenhuma. Na verdade, ele está servindo de veículo, né? Para levar contaminação. Então, o indicado é que a pessoa, o colaborador, sai de casa com a sua roupa normal de casa, chegue no serviço, ele vai tomar um banho, né? Porque às vezes ele vai de metrô, vai de ônibus, mesmo que ele vá no carro dele, mas é tudo ambiente contaminado, tá certo? Então, e se ele for em local que tem aglomeração, é o pior ainda. Então, ele tem que chegar, tirar aquela roupa, tomar banho, trocar, botar o uniforme e ir para o trabalho, tá certo? Se ele precisar sair para alguma coisa, o contrário, né? Ele tem que fazer o caminho contrário, ele tem que tirar o uniforme. Então, aquele uniforme para ser usado no trabalho, não é para estar desfilando, vou ter que ir ali no banco. Aí sai dentro da cozinha com o uniforme da cozinha e vai para o banco, rodou, foi, fez e voltou, foi para dentro da cozinha. Gente, não pode. O que eu via muito, eu trabalhei, né? Estagiei, trabalhei em hotel. E o que eu via muito, porque tinha muitos hotéis próximos, muitos restaurantes também próximos, o que era que eu via muito. Lá também nesse hotel que eu trabalhei no início, quando eu cheguei, eu ainda era estagiária. Eu não era nem nutricionista de lá, não era nem RT de lá, era estagiária. E mesmo assim eu dei muito em cima dos funcionários até isso acabar. Porque eu quero que os funcionários faziam. E eu via muito dos outros hotéis próximos e de restaurantes próximos que tinham lá, o pessoal saía, né, com uniforme, a gente percebia que era o uniforme da cozinha, né, pelo tipo de uniforme, e botava um papelão na calçada e ia dormir. E lá onde eu trabalhava no hotel, tinha um local de descanso, né, para os funcionários, tinha um local lá dentro do hotel, para os funcionários descansarem.
né? Então não havia necessidade disso e mesmo assim não pode. Era fila lá, assim, de gente. Eu passava nas calçadas, o pessoal com papelão, colocava um papelão e tinha uns que nem papelão colocavam. E tava lá com o uniforme, deitado lá com o uniforme. Depois ia voltar para a cozinha com esse uniforme. Gente, não pode esse uniforme, ao invés de servir de barreira, ele está servindo de veículo de contaminação, tá certo? Não pode. Isso é um assunto, né? Se a gente for falar, são assuntos, por isso que eu falo, a RDC tá tudo lá na RDC, mas são coisinhas que você aprende no seu dia a dia, com a prática, se você trabalha com RT, né? Se você tem experiência, aí com a prática, porque você vê muitas coisas e você vai aprender. Então, tem muito, na RDC a gente pega, vamos dizer, o grosso, né? E daí a gente vai vendo as coisas, é um guia, ela vai nos guiando, mas tem muitas coisinhas que se você não tiver bem treinada para ver, não tiver a prática, não tiver experiência, não tiver conhecimento, né, mais aprofundado, você acaba passando batido e não pode, tá certo? Muitas coisas que não pode passar batido, tá bom? Então vamos lá, porque traz problema para o serviço de alimentação, tá bom? E para o próprio funcionário, né? E depois pega uma doença, pega um problema, uma doença de pele, seja lá o que for, e às vezes nem sabe, mas às vezes é deitando no chão, né? Na calçada onde todo mundo passa lá em via pública e tá lá exposto, né? Enfim, o que não é permitido, né? Também para o funcionário, não é permitido tossir, né, perto da comida, né, se precisar, tiver com algum problema, ter que tossir, às vezes a pessoa tosse normalmente, não é nem porque tá gripado nem nada, sair de perto, né, da manipulação, não tossir, né, próximo aos alimentos, né, naquela área de manipulação, não espirrar, né, não ficar conversando, não ficar cantando, não fumar, tá certo? Num ambiente de manipulação. Tem que ser bem conversado com quem é responsável, né, do serviço de alimentação e ver como pode fazer isso da melhor maneira para não trazer risco, né, de saúde nem para os outros funcionários, nem trazer contaminação para os alimentos. É parecido com a questão dos celulares, que muitos serviços hoje em dia já é proibido. Na verdade é proibido, tá, com qualquer tipo de coisas pessoais, né, dentro do serviço de alimentação e principalmente celular, que tira muito a atenção e você não pode estar manipulando e estar com o celular, porque o celular, ele também é um veículo muito grande de contaminação, grande demais. Quantas vezes a gente não vai para o banheiro com o celular, vou ver uma noticiazinha, quantas vezes você sai, lava as mãos, quantas vezes você lava seu celular? Jamais, né? Ninguém tá doido, né? Comprar um celular às vezes caro, já tá pagando a prestação do celular e levar o celular, né? Isso não existe, né? Só eu que fiz isso o ano passado, peguei meu celular e botei dentro da máquina de lavar. Mas não foi porque eu queria lavar, não, foi um acidente mesmo. Foi sem querer. Eu fui colocar um lençol e o celular estava enrolado no lençol. Não percebi quando eu coloquei dentro da máquina, blum, só escutei um barulhinho. Já sabia, chega, gelou minha espinha. Aí era o celular que tinha caído lá. O meu celular é pobre, mas é limpinho, viu? Mas ninguém faz isso, gente. Não façam isso, viu? Não façam isso, que não dá certo. Consegui salvar o celular, a câmera pifou, mas depois, de todo jeito, tive que comprar outro depois de um tempo. Enfim, não façam isso. Foi sem querer, viu? Foi sem querer. Mas é isso que eu tô dizendo. Quem é que faz isso? Ninguém faz isso. A gente sai do banheiro, né? E lava as mãos, pelo menos eu espero, né? Que as mãos sejam lavadas. Então, lavam-se as mãos, mas o celular ninguém lava, né? Por isso que não é permitido, não só pela distração, porque o celular, hoje em dia, mais do que nunca, porque tem tanta coisa no celular, tem de tudo. Olha, tem televisão, tem Netflix, tem Instagram, tem Facebook, tudo tem no celular, ou a gente faz no celular hoje. Então, é um meio de distração muito grande. Você não pode estar numa cozinha, cozinha é lugar de atenção, tá certo? Porque qualquer desatenção pode causar um acidente grave, tá certo? Ou até um atraso, né, dos alimentos, das preparações. Então, a cozinha é um local de atenção. Então, além, né, dessa distração que o celular pode causar, ele é um grande veículo de contaminação por conta disso.
Então, não é permitido, né? Por isso que os objetos pessoais, inclusive o celular, tem que ficar nos locais. Eu ainda vou passar nessa parte, já estou me adiantando, né? Porque como falou dessa questão de fumar, que é uma questão bem delicada, né? Mesma coisa é o celular, que às vezes você pode estar esperando uma ligação, deixou alguém doente em casa. Então, tudo isso tem que ser conversado. Existem as exceções. Então, nessa questão do celular mesmo, né? Que pode acontecer de estar uma pessoa em casa doente, uma criança, seja lá quem for, e você precisa. Então, conversar com o responsável, né? Você que é responsável, sempre estar atento a essas coisas, saber por que a pessoa às vezes está querendo ficar com o celular, saber sempre conversar com os seus colaboradores para saber se está acontecendo algum problema e que aquela pessoa realmente vê como é que faz, se aquele celular fica com alguém, né, responsável, se alguém ligar, chamar aquela pessoa, ou de repente se tem um número fixo que eles possam ligar, que a pessoa possa ligar para falar com aquele colaborador, tá certo? Então, há casos e casos. Cada caso tem que ser visto, né, de maneira diferente. Então, não pode fumar, falar, cantar, assobiar, né? Ficar conversando, né? Sem necessidade, sem ter nada, só por conversar, às vezes gritando no meio da cozinha. Então, aquelas gotículas, né? Quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente assobia. Então, tudo aquilo vai para o alimento, tá certo? E é fonte de contaminação. Pessoa que recebe dinheiro não deve estar na manipulação, não deve ser um dos manipuladores, que acontece muito em alguns serviços, né? A gente chega, a mesma pessoa que está ali, né? Em lanchonete, às vezes acontece muito isso, aquela pessoa que está ali servindo o salgado, que está ali servindo a mesa, é a mesma pessoa que vai receber o dinheiro. Não deveria, gente, não deveria. Dinheiro é outra fonte muito grande de contaminação, todo mundo já sabe, já é mais que comprovado em vários estudos, né? Que mostram que o dinheiro é uma fonte muito grande de contaminação. Então, não deve, a pessoa que recebe o dinheiro, ela deve ser a pessoa do caixa, a pessoa que recebe o dinheiro, tá certo? Então, já falei do uso do celular, né? A gente já entrou nesse uso. Então, os cabelos, né, dos manipuladores, eles devem usar cabelos presos, protegidos por toucas, né, por redes, que sejam próprias para isso, gente. Tem gente que diz, eu vou com boné. Boné que eu uso em casa. Seu boné que você usa em casa, que você vai para a praia, ele é próprio para aquilo ali? Não é. Porque a RDC é bem clara, ela fala acessório apropriado para esse fim. Então, se você pensar, eu posso usar o boné, se você ler direitinho a RDC, você já vai ver que não pode. Eu vou pegar meu boné que eu uso em casa e vou levar, que tá tudo certo. É ter alguma coisa na cabeça, não é isso, não é ter qualquer coisa na cabeça, não. Aqui fala bem na RDC, que tudo isso que eu tô falando aqui, gente, é baseado na RDC 216, tá certo? Então, diz assim, devem usar cabelos presos, protegidos tanto homens quanto mulheres. Presos, protegidos por redes, por toucas ou outros acessórios, né? Pode ser alguma outra, uma touca feita, um boné feito propriamente para aquilo ali, que seja fardamento da empresa, né? Não é aquele boné que você tem em casa, não. É aquele boné que foi feito, vamos dizer que é tipo um boné, um chapéuzinho, ou uma touquinha, seja lá como for, que é própria para aquele. Aí sim, pode. Mas aqui tem dizendo que proteja, sabe? Que consiga proteger. Não é aquele só para ter efeito, não, para dizer que tá uma coisa na cabeça, não, porque aí não dá. A gente colocaria qualquer coisa, colocaria um laço, né? Qualquer coisa mais bonitinho. Mas não é para ficar bonitinho, é para proteção, tá bom? Então, cabelos protegidos por toucas, por redes ou outros acessórios apropriados para esse fim, tá certo? Então, tem que ser apropriados para esse fim e que proteja. Né? Não é simplesmente estar lá e os cabelos tudo voando de um lado do outro, né? Não vai evitar de cair, do mesmo jeito. Sem barba, né? Essa questão da barba também é outra polêmica, que não deve ter barba, né? A RDC fala bem claro que não pode, né? O manipulador de alimento não deve ter barba, tá certo? Então, a resistência é muito grande. Então, o que é que vai fazer? Você que é responsável pelo serviço de alimentação, você já sabe que é complicado contratar uma pessoa que usa barba, né? E que ele não se dispõe a tirar aquela barba. Das duas, uma. Ou a pessoa que está sendo contratada, ela ficar ciente que não pode usar, né? E se dispor a tirar,
realmente tirar, né, aquela barba, não dizer que vai tirar e depois não tirar, ou você não contratar uma pessoa que ela diz, não, minha barba, é minha, é meu acessório de rosto, é da família, já é de estimação, eu não tiro a barba de jeito nenhum, eu gosto dela, né? Ela já me acompanha há 10 anos, há 15 anos. Então, é uma opção da pessoa, né? Ele não é obrigado a tirar a barba dele, mas ele também não vai poder estar no serviço de alimentação, porque a EDC é bem clara quando fala sobre isso. Então, é outro assunto que é bem complicadinho, merece conversa, porque o que não pode, né, é estar infringindo a lei, né? A lei de segurança, né, alimentar, que é a RDC, que o objetivo dela é esse, assegurar as boas práticas, né, de higiene sanitária para os alimentos, para que não haja doença para o consumidor. Então, isso não pode, né? Porque se a vigilância chegar lá no seu local, isso vai ser cobrado, tá bom? Então você tem que ver aí, tem que conversar com o funcionário, se é um funcionário novo, então ele já vai entrar sabendo, se você já chega num ambiente, né, no serviço de alimentação, que o funcionário já usa, né, a barba, então você vai ter que conversar com ele, né, e explicar realmente que não pode, então tenta conversar, tenta sempre resolver tudo no diálogo, na conversa. Se não dá, então entre em contato conversa também com a direção, né, com o proprietário do estabelecimento. Infelizmente não pode, né, tá com um funcionário infringindo a lei, porque na RDC o que se fala é que não pode, né, que a lei federal é que não pode, sem barba, tá bom? Unhas curtas, sem esmalte, sem adornos, sem maquiagem. O que são os adornos? Anéis, brincos, aliança, né? Quando eu trabalhava em serviço de alimentação, eu não usava nada disso, né? Eu não ia de aliança, inclusive eu cheguei até a perder uma aliança uma vez, eu perdi, porque eu tirei, não coloquei dentro da bolsa, coloquei no bolso, que na verdade deveria ter guardado na bolsa, e eu acho que com o movimento, não sei, fui pegar uma coisa no bolso, enfim, a aliança caiu, eu não vi, só me percebi depois que cheguei em casa. Porque realmente não pode, né? Os adultos, tudo isso aqui, gente, é veículo de contaminação muito grande. E em uma das minhas aulas, que eu dei pelo SENAC, né, de boas práticas para manipulador responsável, eu tenho uma foto de uma cultura que tiraram de um suave, né? Que tiraram de uma aliança e fizeram uma culturazinha naquelas plaquinhas de Petri. Nossa, o que cresceu de bicho ali, não sei nem o que tinha ali, não sei nem tudo que tinha ali dentro. Mas estava uma festa, colônias e mais colônias, numa aliança, tá certo? Então, tudo isso porque fica aqui por baixo, por mais que você lave a mão, mas fica, né? A minha mesma ainda tem essas ranhurinhas aqui, esses enfeitezinhos aqui, tudo isso, né? Por mais que você lave. E como eu falei, a vigilância sanitária, a Anvisa, a RDC, tudo isso, as boas práticas, é tudo para assegurar, para diminuir o máximo possível, para minimizar o máximo possível os riscos. Então, tudo que a gente fizer, gente, para minimizar esse risco de contaminação é válido. Então, tudo isso é feito. Ah, é muita coisinha. Mas tudo isso é com esse objetivo. Tudo isso é com esse objetivo de minimizar cada vez mais a contaminação dos alimentos, para que o consumidor não tenha problema, tá certo? Não venha trazer doenças para o consumidor daquele alimento. Então, tudo isso é para isso. Então, isso aqui, gente, é tudo contaminante, né? Inclusive, até porque quando a gente vai fazer lavagem das mãos, não adianta nada. Tá lavando as mãos, tá com relógio, tá com aliança, fica tudo por baixo, né? A gente lava assim por cima e fica tudo por baixo. Então não pode, gente. Tudo isso é contaminante. Sem falar que os brincos, além de veículo de contaminação, ele pode, ó, plum, cair dentro de um caldeirão de comida. E o local, gente, com caldeirão bem grandão lá, cai lá dentro, né? Além de ser um contaminante, que isso é sujo, né? Contaminado, além de ser um contaminante, ele tá lá o risco físico, né? Além da contaminação biológica, é uma contaminação física, né? E se você percebe, ainda é bom.
E se de repente é um menorzinho do que esse que cai, você nem percebeu que caiu, quem vai perceber? Quem é que vai achar o brinco depois? O cliente, com certeza. O cliente acha rapidinho. Você procura lá um tempão, mas com certeza o consumidor ele vai encontrar. Isso não é bom para o estabelecimento, tá certo? Além de poder causar um incidente, né? Ele pode engolir, se engasgar, né? Se ele vir antes de botar na boca, tudo bem. Mas se não vir engasgar e, ó, gente, é muito complicado. Então tem que ter muito cuidado. Então, além de tudo, desses adereços, desses adornos, além desse risco de contaminação, ainda há outros, que é o risco de cair dentro, né? Cair dentro do alimento e você não percebe, depois quem vai achar é o consumidor, é o cliente, né? Do mesmo jeito é o cabelinho, né? Que cai lá, depois o cliente acha, né? E não pode. É tudo fonte de contaminação, por mais limpo e lavado que o seu cabelo esteja. Tá bom? Que deve estar sempre limpo e bem asseado. Mas mesmo assim, né? Então, quem trabalha, quem é responsável técnico, ou quem é responsável manipulador, ou proprietário também, e o proprietário, porque o proprietário, mesmo que ele não seja nem responsável técnico, nem responsável manipulador, ele é responsável pelo estabelecimento, né? Não é porque eu sou proprietário, eu sou proprietário, vou contratar uma nutricionista, um exemplo, para ser responsável técnica, ou vou colocar um funcionário, né, designado, treinado para ser o manipulador responsável pela manipulação, mas eu não tenho, então agora eu não tenho responsabilidade nenhuma, de jeito nenhum. Você continua sendo o dono do estabelecimento, você continua sendo o proprietário e você, a partir do momento que você é proprietário do serviço de alimentação, você tem sua responsabilidade pelo serviço, você responde pelo serviço, juntamente com os outros que são responsáveis. Mas aí você também vai responder, porque você responde pelo serviço de alimentação como dono e proprietário, tá certo? Então, gente, questão de maquiagem, né, também não pode, além da maquiagem, às vezes deixar aquele aspecto, não dá aquele aspecto de limpeza, né, porque quanto mais limpo, quanto o rosto mais limpo, melhor. Ele também, a maquiagem também, ela pode cobrir, como também o esmalte, pode cobrir lesões, né, e como a gente falou da saúde, tem uma parte que fala que não pode, o manipulador não pode trabalhar lesionado, né? Dependendo da lesão, de repente ele não pode trabalhar na parte de manipulação de alimento, dependendo ele pode até ser alocado para outra área que não manipule, né? Que não tenha contato direto com os alimentos, mas aí ele não pode trabalhar lesionado, com alguma infecção de unha, de pele, né? Gripado, doente, com algum problema de saúde, né, alguma doença. Então, dependendo do que seja, ele pode até ser alocado para outro setor que não tenha esse contato direto com os alimentos. Mas dependendo, ele não pode nem ficar no estabelecimento. Ele tem que ser dispensado mesmo, né, e mandado para o médico para ver. Então, vai de casa a casa, tem que ser, mas tudo isso tem que ser visto, tá bom? Então, lesionado, de repente é uma lesão que está infeccionada, de repente está com alguma lesão no rosto e a maquiagem está cobrindo, né? De repente está com algum fungo na unha, alguma lesãozinha de fungo na unha que não pode, e de repente aí o esmalte vai cobrir, além de dar mais, né? Mais comida, vamos dizer, por bichinho que tá lá na unha, né? Que aquela unha pintadinha fica lá embaixo, aquela capinha lá sem ser limpa, porque a água vai bater por cima, né? Lá embaixo, né? O que tá se formando, só Deus sabe. Por baixo da capinha de esmalte, só Deus sabe o que é que tá se formando ali. Então, assim, então vai, além disso, se é uma fonte de contaminação, não é permitido por lei, né? Se não é permitido, não é permitido. E também pode esconder lesões, né? E contaminação, um fungo numa unha, uma lesão no rosto, coloca maquiagem cobrindo para não ver, mas tá a pele lesionada, infeccionada, né? Às vezes até com pus e tudo, aquilo ali pode passar para o alimento, passar, se for uma coisa contagiosa, passar para outros funcionários, o fungozinho na unha, né? Então não pode nada disso por conta dessas coisas, tá certo, gente? Então, quem é responsável, né? Foi o que eu tava falando. Quem é responsável técnico? Quem é responsável manipulador? Quem é responsável pelo aquele serviço? Além do próprio dono e proprietário, que ele já é automaticamente responsável por tudo que acontece lá dentro do serviço dele, do negócio dele. Então, tem que estar bem atento.
tá certo, gente? Tem que estar bem atento, tem que supervisionar, foi o que eu falei, tem que capacitar. Então, se você tem que capacitar, você tem que estar capacitado. Como é que eu vou capacitar uma pessoa? Como é que eu vou treinar uma pessoa se eu mesma não sei? Né? O que é que eu vou dizer, qual é o assunto, se eu mesma não sou capacitada, se eu mesma não tenho treinamento, se eu mesma não tenho qualificação para passar, como é que eu vou passar uma coisa que eu não tenho, né? Então a pessoa tem que estar bem atualizada, né? Tem que estar, por isso que da outra vez que a gente falou sobre a RDC, ela falou que o responsável manipulador, né, se não for um responsável técnico, né, que tem um nível superior, se for um responsável manipulador, ele tem que ter aquele treinamento que eu falei, no mínimo com 4 tópicos. Aí ele tem que ter no mínimo, né, que fala, isso do RDC, viu, que fala, no mínimo, um curso de capacitação comprovadamente feito, um curso de capacitação abordando, no mínimo, os seguintes temas: contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e as boas práticas. Por quê? Porque é ele que tem que capacitar o restante dos funcionários, o restante dos colaboradores. Então, tem que ter essa capacitação periódica, né? De quanto tempo? 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, vai depender da necessidade da empresa. E também você pode, mais uma vez, entrar em contato com a vigilância sanitária da sua cidade, do seu estado, né, e perguntar, porque a legislação diz que eles têm que ser capacitados, a RDC diz que eles têm que ser capacitados periodicamente, mas ele não designa exatamente o tempo, de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, de 15 em 15 dias, de 6 em 6 meses, não diz, né? Então, você pode entrar em contato, quem melhor para lhe dizer isso é a vigilância do seu estado, da sua cidade, e dizer, ó, quanto tempo minha equipe tem que ser capacitada, tá certo? Aí eles vão lhe dizer um período, né, o máximo de período, vamos dizer 6 meses, mas isso não implica que você não pode dar antes. De repente entra alguns funcionários novos e você se vê na necessidade de fazer um treinamento novo, não precisar esperar os 6 meses, vamos dizer um exemplo, os 3 meses, os 4 meses, e quer fazer, né, novamente. Então, treinamento, gente, nunca é demais. Porque por mais que se fale, você vai continuar tendo que falar. Ah, eu já capacitei, eu já falei, todo mundo sabe. Gente, felizmente, isso não funciona. Tem que ser feito sempre, porque são muitos detalhezinhos, tá certo? E até a pessoa acaba esquecendo mesmo no caminho, passando despercebido, passando batido, é muita coisa, é uma coisa, é outra, né? Além do dia a dia, de outras coisas que a pessoa também tem para fazer, então acaba aquilo ali passando despercebido. Às vezes naquele treinamento que você fez, aquela pessoa não estava bem, ele nem prestou muita atenção naquilo, de repente ele não estava se sentindo muito bem, não estava num dia legal, e alguma coisa passou despercebida, né? Acontece até com a gente, né? Então, você tem que falar sempre, isso vai acontecer sempre, por isso que os treinamentos, as capacitações têm que ser periódicas, né? Mesmo com aqueles que já fizeram, sempre tem que ser feito, tá bom? Então, tem que sempre ser feita essa supervisão, essa capacitação sobre a higiene pessoal, sobre a manipulação dos alimentos. Não fala o período, fala que tem que ser capacitados periodicamente. Feito eu falei, para saber o período, você pode entrar em contato com a vigilância sanitária da sua cidade, do seu estado, que é quem melhor vai lhe informar, tá certo? Porque aí vai depender da cobrança deles, de cada estado e cada cidade, você vai se basear. Então, tem que ser pelo menos capacitados em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. Por isso que o manipulador responsável, ele tem que ser capaz de fazer o curso de treinamento e tem que ter aqueles tópicos que eu falei, porque são os tópicos que ele também vai precisar saber para poder passar. Então, você não tem como passar um assunto que você não tenha conhecimento, que você não sabe. Então, você tem que estar bem treinado, bem antenado, bem atualizado por dentro do que é pedido pela legislação, pela RDC, né, que é a principal, que é a federal, e também de acordo com as legislações e as portarias da sua cidade e do seu estado. Por isso que é importante você também entrar em contato com as visas, né, da sua cidade, do seu estado, para você estar por dentro do que é pedido. Tá bom? Você que é responsável técnico, você que é responsável manipulador, você que é proprietário de serviço de alimentação.
tá bom? Então, outra coisa aqui que fala, que é bem interessante falar, é sobre os visitantes, tá certo? Para terminar aqui, a gente fechar essa parte dos manipuladores. Os visitantes devem... Como é que os visitantes devem agir? Ah, não, eu sou visitante, eu não sou manipulador. Né? Porque aqui fala dos manipuladores, da segurança, do que os manipuladores podem e não podem fazer para que não seja um veículo de contaminação. E os visitantes? Eles vão entrar também na cozinha. E aí? Mas eu sou visitante, sou funcionário, não preciso. Aqui a RDC diz, os visitantes devem cumprir os requisitos de higiene e de saúde estabelecidos para os manipuladores. Fechou? Então, ah não, mas eu sou visitante, eu vou entrar aí de qualquer jeito que eu tiver, porque eu não vou para manipular. Fechou. A RDC fala que os visitantes têm que seguir as mesmas regras de saúde e de higiene dos manipuladores. Então, se o visitante está doente, ele está com alguma lesão, ele está com alguma infecção, com alguma coisa infecciosa, né? Ou doença, ou um corte, uma lesão que impeça dele entrar, que de repente seja uma coisa que vá servir de veículo de contaminação, ele não vai entrar. Tem que usar toucas, né? Tem que usar as toucas, tem que proteger também o cabelo da mesma forma. Não pode estar com os adereços também, cheio de brinco, cheio de... Porque o do colaborador, né? Aqueles adereços, aquelas coisas, os adornos, eles podem cair, podem contaminar o alimento, né? O do visitante da mesma forma. Não é porque ele é visitante o alimento vai dizer, ah não, mas ele é visitante, ele não é manipulador, então tá de boas. Não vou me contaminar. As bactérias, os vírus, os fungos, ah não, mas ele não é, então não vou passar para ninguém. Gente, não é a mesma coisa, ele é o veículo do mesmo jeito de qualquer pessoa que está ali dentro, tá certo? O serviço de alimentação, inclusive o dono e proprietário, né? Que o que eu vi muito, já passei muito por isso, que muitas vezes o dono e proprietário acha que ele pode passar dentro da cozinha, né? Então, o dono e proprietário estejam ligados, esteja ciente que você também tem que agir. Se você vive lá no serviço de alimentação, você tem que ter os mesmos cuidados, tá certo? Se é só como visitante, tem que ter os mesmos cuidados. Se são outras pessoas, alguém que vai fazer algum serviço, tem que ter os mesmos cuidados, tá bom? De saúde e de higiene dos manipuladores. Então, gente, era isso. Fechou o que eu tinha para dizer para vocês. O assunto é bem cheio. Se a gente for falar mesmo, eu tô dizendo assim, né? A gente fala assim por cima, porque são assuntos muito extensos, muitas coisas a debater. Se a gente for falar mesmo, né? Conversar, tintim por tintim, dar os exemplos de tudo que a gente vê, daria uma aula muito mais longa, um vídeo muito mais longo do que esse. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tirem proveito dessas informações. Usem, né, no seu dia a dia, use a RDC, use as legislações que estiverem em vigor na sua cidade, no seu município, no seu estado, né? Preste atenção direitinho, realmente coloque em prática, capacite seus colaboradores, mostre para eles uma vez, duas, três, quatro, quantas forem necessárias, né, para que o serviço ande, até porque para cobrar você tem que passar para eles, né, a vigilância quando ela vai, tem gente que pergunta outra coisa, eu preciso dar certificado para os colaboradores, a vigilância ela não vai cobrar certificado, né, se você é responsável técnico, responsável manipulador, é você, ou simplesmente você é um autônomo, né? Um nutricionista autônomo, por exemplo, que dá capacitação, você só faz a capacitação, foi contratado, ou um consultor para dar uma capacitação, então a vigilância sanitária, quando chega lá, ela não vai exigir o certificado, né? Você pode dar como uma coisa simbólica, você pode dar um certificado até para ele guardar, porque ele vai ter, vamos dizer, ele vai ter mais apreço, né? Por aquilo ali, porque tem aquele certificado com o nome dele, tantas horas de treinamento, sobre o que for o treinamento, o tema, o assunto do treinamento, daquele dia, a data, a sua assinatura, tudo o que foi que deu. Então, ele vai ter, né, de repente é uma coisa mais emocional para o colaborador. Isso não impede de você dar esse certificado para ele, você pode dar, mas não é o que a vigilância exige. O que a vigilância exige é que tenha algo assinado lá, tipo uma ata, ou uma planilha, ou uma documentação lá no estabelecimento, foi o que eu falei da outra vez, que você pode ter até um livro ata, no estabelecimento, mostrando qual foi o tema, quem foi que deu a capacitação, sobre o que foi, quantas horas, em tal lugar, com quem participou e a assinatura de todos que
participaram, comprovando algo que comprove que aquele funcionário, aquele colaborador participou daquela capacitação e os assuntos que foram abordados, tá certo? Então é isso que a vigilância quer ver, a data, tudo aqui, quando é que foi feita essa capacitação e quem, né, quais foram os funcionários que participaram, porque todos devem participar, todos devem ser capacitados, sempre, né, periodicamente. Então, isso é o que a vigilância vai cobrar, ela não vai cobrar o certificado. O certificado você pode fazer, né, bonitinho lá, tudinho, e dar para o funcionário, né, para ele guardar aquilo ali, uma coisa emocional para ele, né, ele vai ficar satisfeito, saber que tem, né, alguma coisa para comprovar que ele fez, para mostrar, né, até para mostrar para a família, ó, eu fiz a capacitação, coloca, tira a fotinha lá, coloca, hoje em dia todo mundo colocando no Insta, né, no Insta, no Face, né, ó, fotinha, fiz, né, minha capacitação, lá onde eu trabalho e tal, então é bacana, né, de repente é legal isso aí, se você dá capacitação, né, quer trabalhar ou já trabalha fazendo isso, né, é legal você dar esse certificado, né, tá lá seu nome também, queira ou não, tá lá o seu nome, quem foi que deu a capacitação, é legal também para um nutricionista, né, mostrar o trabalho dele, né, então fica a dica aí, de repente, você quiser fazer certificado, nada lhe impede, né? Num serviço de alimentação não é isso que a vigilância vai cobrar, mas para o colaborador eu acho que é importante, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Qualquer coisa que eu deixei de falar ou que vocês querem saber, qualquer dúvida que ficou, vocês deixam aí nos comentários, tá, gente? Comenta aí, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou se está por aqui pela a primeira vez. Se inscreve, tem o Instagram também, Alimento e Qualidade, tem um e-mail também que eu disponibilizo, alimentoqualidade@gmail.com. Vocês que não quiserem deixar aqui a pergunta, mas quiserem mandar pelo e-mail, pode mandar também, tá certo? Então, fica aí, é isso que eu queria falar para vocês. Né? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela audiência, né? E um cheiro bem grande da Nutri. E fica bem, e a gente se encontra na próxima, tá certo, gente?